Prova Legale Língua Portuguesa para a área de educação, nível superior, professor de educação infantil. Aqui a Legale. Questão número 1. Vamos ler o texto e fazer a questão número 1. O comportamento que temos de ter ao ouvir o hino nacional. Veja bem, ó, eu já vou, para ganhar tempo, dar uma espiada na questão 1 e percebo que a questão 1, o que ela quer de mim? Ela quer saber, analise a assertiva em relação ao título. Então eu vou espiar o título e a questão já para ganhar tempo. Como as pessoas devem se portar ao ouvir o hino nacional? Esse é o título do nosso texto ali de 9 linhas. Aí vem as questões ali, vamos ver uma a uma. 1. É uma frase nominal porque em sua composição não há verbo de ligação. De fato, até se eu dar uma olhada ali, ó, peraí, como as pessoas devem se portar ao ouvir o hino nacional, como as pessoas devem se portar ao ouvir o hino nacional. De fato, não tem um verbo de ligação. O que é o tal do verbo de ligação? É aquelas questões quando fala assim, ó, agora dá para ver o título? Agora, deixa eu subir um pouco mais, que eu acho que aqui no meu material não está vendo. Agora sim, ó. Como as pessoas devem se portar ao ouvir o hino nacional? Verbos de ligação é ele está feliz, ele parece legal, ele continua motivado. São verbos que ligam características e de fato não tem. Mas uma frase nominal é uma frase que não tem verbo. E aqui tem verbo, tá vendo? Tem verbo ali. Devem se portar, uma locução, ouvir e assim por diante. Próximas. É uma frase interrogativa que tem por objetivo despertar curiosidade no leitor. De fato é, né? Ó, como as pessoas devem se portar? Me mostra no mínimo isso. Agora vamos ver as outras ali. Terceira, é uma frase interrogativa que não é respondida ao longo do texto. A gente vai ver que é, por isso que essa primeira aqui, ela já vou marcar aqui, deixa eu pegar a minha marcação, desenhar aqui, pá. Ela de fato ela tá certa, tá? Por isso que essa aqui é apenas a 2 que me garante, tá? Professor, como é que tu sabe o texto? Que agora eu vou ler, tu vai notar. Ó, vamos dar uma lida. O comportamento que temos de ter ao ouvir o hino nacional está previsto na Lei número 5.700, aprovada em 1971 e com vigor até hoje. Essa legislação, e aí nós temos ali lacunas, que eu já sugiro a gente responder antes ali da questão 3, ó, dá uma espiada. Então está perguntando se essa lei propõe ou propõe, se é proibido ou proibida. Volta ali para cima comigo e dá uma olhada, olha ali. Então esse primeiro aqui na linha 4, ó, vai ser essa legislação, como é uma palavra no singular, vai ter que ser propõe, só com o, só com e o tio, propõe, tá? Porque se fosse no plural seria propõem, ganharia um M de Maria, mas não é singular. E ali embaixo, qualquer outra forma de saudação durante a execução. E aí, entre parênteses, é só uma expressão explicativa que poderia ser retirada. Então, eu posso pensar que qualquer outra forma de saudação é proibida. Tá vendo? Uma característica. Qualquer outra forma de saudação é bonita. Seria só um adjetivo ali, né, no gênero feminino. Por essa razão, ó, eu sei que eu estou fazendo toda uma volta aqui, mas eu quero te mostrar que nós temos aqui a 3, a letra A. De A eu fui aprovada, tá vendo? Propõe é algo, ali essa legislação propõe no singular e proibida é outra forma de saudação. Visto essas expressões agora, eu vou ler o texto com mais calma, só que acho que vou ter que tirar
ali para a gente poder ler o texto com mais facilidade. Deixa eu tirar, vou ter que tirar, porque eu acabei de escrever para o texto ficar limpo, senão você não consegue ler. O comportamento que temos de ter ao ouvir o hino está previsto numa lei aprovada em 71, em vigor até hoje. Essa legislação propõe que o ouçamos em pé e em silêncio, com a cabeça descoberta. Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como acompanhar com palmas ou assovios, é proibida. Não há nada na lei, no entanto, que impeça as pessoas de aplaudir depois que o hino termina. E agora vamos voltar para quando ali na terceira eu refutei. É uma frase interrogativa que não é respondida ao longo do texto. Ela responde ao longo do texto como devemos nos portar, né? Que ouçamos de pé, em silêncio, com a cabeça descoberta e assim por diante. E aí a questão 2, interpretação. Ao elaborar o texto, o autor narra com todas as pessoas, narra como todas as pessoas se comportam ao ouvir o hino nacional. Não, ela diz como devemos nos portar e não como todas se comportam. Tem gente que nem respeita. B de Brasil, descreve o comportamento que as pessoas devem ter ao ouvir o hino nacional. Exatamente, ela descreve como as pessoas devem ter e não que fazem. Então é B de boa de marcar. Mas vamos ver as outras. Ó. Descreve a história do hino nacional. Não, fala da lei criada, né? Induz o comportamento errôneo da população. Não, induz o comportamento até que deve ser respeitoso e conforme a lei. Argumenta sobre como os brasileiros não sabem se portar. Não, tá? Fora do texto. Então está aí, questão 1. Veja bem a minha estratégia. Quando tem as lacunas, quando tem os espaços, eu vou nas questões ali para ver, para preenchê-los. Se a questão pediu aqui só o título na questão 1, eu li só o título para dar uma olhada. Até nesse caso, seria muito melhor a gente ler o texto na íntegra mesmo, antes de fazer, já que é um texto curto aqui, mas às vezes os textos nem curtos são, dependendo da prova. Então, questão 1 é B, né? Questão 2 é B também. A questão 3 aqui eu acabei apagando, voltando ali, né? Propõe essa lei proibir da outra forma de saudação, questão de concordância verbo nominal. Agora vamos ver a 4. O que está pedindo a 4? A 4, eu estou bem pequenininho aqui no vídeo para poder ficar melhor para você enxergar a prova. Questão 4. Qual a classe gramatical da palavra que? E aí eu vou lá, pessoal, na linha 4, questão 4, linha 4. Ficou até legal. Olha lá. Essa legislação propõe aqui, deveria estar escrito, que quando eu tenho um que depois de um verbo e esse que pode ser substituído por isso, fica assim, ó, essa legislação propõe isso. Então, se deu certo, na regra gramatical, esse que aqui, ele é chamado de conjunção integrante. Nós temos de saber, foi cobrado aqui nessa prova aqui da Legale, tá? Então, outro exemplo, professor. Eu desejo que você seja aprovada. Eu desejo isso. Tá certo. Quando eu consigo botar o isso integrando esse que é chamado de conjunção integrante. Simples assim. Vamos dar uma olhada agora na questão 5. Na oração não há nada na lei. O sujeito do verbo a pode ser. Veja bem, quando o verbo haver é o a ali, ó, está no presente, mas podia estar no passado, não houve, ou no futuro não haverá, esse verbo, ele é considerado um verbo impessoal sem sujeito. Por isso que a nossa resposta é não há sujeito na oração. Quando o verbo haver for igual a existir, que é uma parte lógica que as bancas gostam de cobrar porque foge à lógica da concordância, né? Se eu falo para vocês, faltam leis, concorda com leis, ó, leis faltam. Agora,
há leis, não é hão leis, não faz a concordância, porque o verbo haver igual a existir, ele fica sem sujeito, tá? Então, ó, por exemplo, ó, houve fatos estranhos nos últimos meses, não é houveram fatos estranhos, é houve. Por quê, professor? Porque o verbo haver, ele equivale a existir. Então, existiram fatos estranhos, por isso que é oração sem sujeito, chamado de oração sujeito inexistente ou oração sem sujeito, como a banca botou aqui para nós. Não há sujeito na oração. 6. A expressão no entanto. Expressão essa que é uma conjunção. Quando tem duas palavras ou mais, é chamado de locução conjuntiva. Ela poderia ser substituída pela palavra portanto. Não, portanto é uma expressão conclusiva. Então, também duas expressões conclusivas. Entretanto, sim, entretanto, ela é uma expressão adversativa, no entanto. Então a resposta é C, de certa. Essa aqui é a turminha do mas, tá? O mas é a palavra que representa todos esses sinônimos aqui, que é o no entanto da questão, quanto é a resposta entretanto. Então eu digo, ele estudou, mas não entendeu. Ele estudou, no entanto, não entendeu. Ele estudou, entretanto. Tá? Destarte é uma expressão muito culta, que é de conclusão, e o pois ele pode ser até explicação, principalmente. 7, então essa aqui ficamos C de certa, 6. Vem comigo aqui na 7, vamos lá. Assinale a única alternativa em que o número de fonemas é menor que o número de letras, ou seja, tem mais letras que fonemas. Geralmente, quando isso acontece, mais letras que fonemas, é porque geralmente nós temos o dígrafo. Ou seja, dígrafo, o que é dígrafo no português? Dígrafo é quando eu tenho duas letras para um som só. Então, o dígrafo tem dois L. O que é dois L, professor? É duas letras, e duas letras para um fonema. Lembra da palavra carro, que tem dois R's, é um som só, forte? Lembra da palavra assim, que é dois S's, é um som forte, assim? Então, vamos ver. A palavra que me parece aqui, ó, veja que todas têm uma letrinha para o seu som. Somente a última, a letra E de eu fui aprovada, tem assovio, ó. Vamos contar assovios. Assovios. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Eu tenho 8 letras. E aí, quantos sons? Eu tenho o SS, que são duas letras para um som só. Então, aqui eu vou ter 7 fonemas. E a banca quer que o número de letras, né? Ó, o número de letras é menor, o número de fonemas é menor que o de letras, por isso que fonemas aqui tem menos. Então é E de Equador. As outras todas deu certo. Ó, lei, 3 letras, 3 fonemas. Vigor, 5 letras, 5 fonemas. Até 3 letras, 3 fonemas. Outra, 5 letras, 5 fonemas. Tudo igual. Então, E é que ficou a nossa questão. Vem para a questão 8 aqui. Vamos ver a 8, dá para enxergar direitinho. Uhum. Qual das palavras tem o maior número de fonemas? Ó, segunda de fonemas, a palavra que tem maior número de fonemas, ou seja, de todas essas palavras, vamos achar qual tem mais fonemas que as outras 4. Hino, cuidado, o H não conta. Aqui eu tenho 3 fonemas na primeira. Aprovada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 fonemas. Descoberta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fonemas. Ó, me parece que é essa, vamos ver. Será que é essa? Descoberta, eu tô achando ela com vontade de ser essa. Acompanhar.
Cuidado, o M de Maria em final de sílaba forma dígrafo, o M é um som só. NH, um som só. Então vamos ver. 1, 2, AC, 2. OM, terceiro fonema. P, quarto fonema. 5, 6, 7, 8 fonema. Ó, já está igual a B e D, já anula, porque uma tem que ser maior que a outra. Pessoas. Lembra que o SS é um dígrafo, duas letras igual a um som? Então, pessoas tem 1, 2, 3, que é SS, 4, que é O, 5, 6. Então, de fato, de todas essas, olha ali, é letra C de Canadá, a 8. Ou seja, a palavra com maior número de fonemas que as demais. Veja que a banca foi boazinha. Às vezes tem banca que põe ali, uma tem 9, a outra tem 10. Essa foi bem generosa, botou 8 ainda, outra que também tem 8 que tu anula com mais facilidade. Questão 10, 9. Eu vou ter que ver a nona, eu vou ter que ir lá no texto antes. Deixa eu te mostrar uma questão aqui, ó. Olha aqui no texto, os travessões da linha 6 à linha 7. Qualquer outra forma de saudação durante a execução, como acompanhar com palmas ou assovios? Veja que são entre travessões. Qualquer outra forma de saudação durante a execução é proibida. Então, ou a gente coloca aqueles travessões, que é uma expressão explicativa, entre vírgulas, ou entre travessões, que já está, ou entre parênteses. Então vamos dar uma olhada no que eles querem na 9. O primeiro travessão poderia ser retirado sem prejuízo. Para lá, tem 2 travessões. Ou tu tira os 2 para colocar entre vírgulas, ou tu não tira nenhum, tá? Ou seja, tá errada a letra A. B de Brasil. O segundo travessão poderia ser retirado. Não dá também. O primeiro travessão poderia ser substituído por ponto e vírgula sem prejuízo. Não. Ou eu troco os 2 travessões por 2 vírgulas ou nada, tá? Ou parênteses também é possível. Os travessões poderiam ser substituídos por aspas duplas, sem prejuízo, não. Então, ficamos com a letra E de fato. Os travessões poderiam ser substituídos por vírgulas, tá? Olha uma dica que eu vou dar de português que vai te ajudar muito em pontuação. Qualquer conteúdo explicativo, ele pode vir entre travessões, entre vírgulas ou entre parênteses. Mas ficar pedindo para só um travessão, só outro aqui, não. Ou troca os dois por um por outro, ou nada feito. Finalmente, vamos para a questão 10. Vem comigo, vamos lá. Última! Parabéns para você que chegou aqui, que você mostra que você é determinado, você é determinada. Então vamos dar uma olhada no texto 10 aqui, antes de ver a questão ali, que ela está na próxima linha ali, tá? Então vem comigo ali, por gentileza. Ó, uma história para dormir. Tudo bem, disse o pai aqui, né, para o menino, para o Armandinho. Há muitos e muitos anos, quando ainda havia jornalismo investigativo. Olha ali, puxa, né? Normalmente aqui nós percebemos que geralmente fala assim, há muitos e muitos anos, quando lá o príncipe buscava a princesa, seria o normal uma história para a criança dormir. Então, ele brinca assim, né? Como fosse até uma brincadeira, né? Muito tempo havia jornalismo investigativo, pressupõe que não existe mais. Vamos ver o que a banca quer dessa história em quadrinhos da gente, ó. Questão 10. O texto é formado por linguagem verbal e não verbal. Verdade, o texto tem imagem e palavras. 2. Então, certo. Considerando o texto gênero textual, percebe que o texto é uma crítica social. Sim, crítica que não existe mais um jornalismo verdadeiro investigando fatos. Não há o uso de linguagem conotativa no primeiro quadro da tirinha. Deixa eu ver aqui. Será que não há mesmo de fato conotativa? Sim, há uma história para dormir, tudo bem. Há uma linguagem apenas real, dá para dizer isso com certeza. Não há uso da linguagem conotativa, ok, acabei de ver. 4. O verbo há no segundo quadrado indica tempo passado. Há muito e muito tempo, né? Faz muito e muito tempo. Sim, ideia de passado.
Ó, então só com esses 4 aqui eu já poderia marcar todas ali, ó, porque não tem 1, 2, 3 e 4, tá vendo? Já dá para marcar, mas vamos ler a última. Há somente o uso da linguagem denotativa no segundo quadrinho. Deixa eu ver. Há somente o uso da linguagem denotativa. Há somente o uso da linguagem denotativa no segundo quadro. Deixa eu ver. Há uso da linguagem denotativa no segundo quadro. Vem comigo. Há muitos e muitos anos. É que é estranho que ele há somente o uso da linguagem denotativa no segundo quadro, né? Há somente o uso. Há somente no segundo, tá certo? Que eu me enganei aqui. Tá perguntando que se no segundo quadro é somente linguagem real. Há muitos e muitos anos está certo também. Por isso que ficamos com a 10. Então, essa foi uma prova da Banca Legale. Parabéns pelos teus estudos aí. Me conta o que tu achou desse texto aí. Eu não sabia até dessa lei muito específica sobre o hino nacional. Se tu sabia, se tu achou essa prova muito gramatical, muito difícil aí, conta aí nos comentários aí que eu quero saber. Bons estudos, boa aprovação e até mais.